Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos ler Daniel, capítulos 4, 5 e 6. Nesse capítulo 4, nós teremos aqui uma história novamente vinculada ao rei Nabucodonosor, aquele homem terrível que foi o agente de Deus, o instrumento de Deus para punir o seu povo. Então algo muito interessante vai acontecer com ele, e lições preciosas podem ser extraídas desse capítulo 4. Vamos à leitura. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Nós vemos aqui que ele está escrevendo uma carta. O capítulo 4 é basicamente uma carta de Nabucodonosor para o mundo inteiro. Então vamos observar com atenção. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Aqui a gente já percebe que esse acontecimento é diferente daquele que nós já lemos na última leitura. Neste caso aqui, ele conta o sonho. Naquele anterior, ele não conta o sonho. Ele quer que os magos, os sábios, contem para ele o sonho que ele teve e ainda tragam sua interpretação. Então essa é uma situação diferente. Então ele diz, eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Foi ele que deu esse nome a Beltesazar. Ele tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Essas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz, derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, ele seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem
é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que te odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. Sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ao santo que o rei viu, que descia do céu, e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino do mundo, os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. O sonho se cumpre. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real? O meu grandioso poder e a... Perdão, deixa eu ler novamente. Ele estava passeando pela cidade, pelo palácio, pelo terraço do palácio, e ele dizia, olhando para a Babilônia: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante,
se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim, como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Esse capítulo é um dos capítulos que eu mais gosto. Das histórias de Daniel, essa me parece mais impactante. Nabucodonosor escreve uma carta para contar para todo mundo o que aconteceu com ele, para dizer para todo mundo que ele era alguém orgulhoso e que Deus o humilhou, o quebrantou, e que ele passou a reconhecer a grandiosidade desse Deus, o Rei do céu, que governa sobre o mundo, tem domínio sobre o reino dos homens e dá os reinos deste mundo a quem ele quer. Então, essa é uma mensagem muito, muito interessante. Deus usou uma situação degradante, a ponto de Nabucodonosor, um homem cheio de honra e de glória entre os homens, levou ele a se tornar uma besta do campo, um bicho praticamente, para que ele entendesse que o céu domina, que o Senhor nosso Deus tem domínio sobre o seu próprio reino, o reino de Nabucodonosor. E o papel de Daniel é muito interessante. É alguém usado por Deus para esclarecer tudo isso. Os feitos de Deus, eles são abundantes, Deus está agindo na vida de todas as pessoas. Mas quando vem a palavra nesse sentido, né, interpretando as questões, fica muito mais claro, não é? Tem circunstâncias na nossa vida que nós não temos exatamente uma voz como a do profeta Daniel para nos esclarecer o significado das coisas. E por vezes a gente fica procurando os significados, né? Mas a gente não precisa disso. A Bíblia está aí para nos ensinar. Se de repente uma situação como essa, não na mesma proporção, né? Mas acontece na minha vida ou na sua vida ou na vida de alguém que eventualmente era muito orgulhoso e um grande acontecimento trágico se impõe sobre essa pessoa que ao final dessa situação reconhece a glória de Deus e a soberania de Deus sobre a sua vida. Ora, evidentemente nós temos um caso como esse de Daniel, né? E que a gente possa interpretar o sofrimento, as lutas, interpretar as humilhações
como sendo infringidas por Deus na nossa vida. Porque é Deus quem domina sobre o reino dos homens. Ele domina sobre a minha vida, sobre a sua vida. E que a gente, diante de situações como a de Nabucodonosor, ou muito menores, certamente, de humilhação, de degradação por conta de doença, de situações de abalos financeiros e tantas outras coisas, que a gente possa olhar para o céu e reconhecer que é o Senhor quem domina e que Ele tem todo o poder e toda a soberania. Irmãos, acho que aconteceu isso uma vez e vai acontecer novamente. Eu não estou me sentindo muito bem e eu vou encerrar por aqui a leitura de hoje. Então, os capítulos 5 e 6 ficarão para a próxima leitura bíblica, se Deus quiser. Então, vamos estender um dia a mais na nossa leitura. Mas não se preocupem, tá bom? Está tudo bem. Um mal-estar, talvez relativamente simples, tá bom? Então, não se preocupem demasiadamente, mas orações são sempre muito bem-vindas, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.